passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versos do 4 ao 7, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Texto profundo aqui, viu, Francisco, lá do Mucambo. Ele está falando que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele é um dom de Deus para nós. Se a gente analisar, quem nasce com o corpo perfeito deveria agradecer todos os dias isso a Deus. Embora a Bíblia diga que nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas, mesmo quem não nasceu com o corpo perfeito também encontra motivos, com certeza, para agradecer ao Senhor pelo dom da vida. E o que Paulo está recomendando aos irmãos em Tessalônica, que você vê que no versículo 1, aliás, no verso 3, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí ele vai dizer que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Muito bem, Francisco, o que ele está dizendo aqui? O tema todo está girando, veja no verso 13, diz que a vontade de Deus é que a gente viva em santificação, né? Ele quer que a gente viva em santificação, que nós sejamos santos. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Então que nós nos abstenhamos da prostituição. O que é a prostituição? A prostituição, a pessoa pega o seu corpo e vai defraudá-lo com outras pessoas em impurezas, e isso com certeza desagrada a Deus. O sexo, por exemplo, é entre homem e mulher, não entre homem e homem, ou homem e animais, ou mulher e mulher. Isso já são aberrações que o homem, infelizmente, pelo seu coração duro, acaba partindo para esse lado. Mas a palavra de Deus está dizendo que a vontade de Deus é que a nossa santificação nos leve a que a gente venha a se abster da prostituição. E aí ele vai explicar que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, esse corpo aqui que eu tenho já está meio velho, meio cansado, né? Meio enrugado, mas é meu, foi Deus que me deu, eu o possuo, ele é o meu corpo. Então, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Portanto, imagina, misericórdia, se eu fosse virar um homossexual e partisse para me deitar homem com homem, eu estaria defraudando o corpo que Deus me deu e que Ele quer que eu mantenha santificado para preservar a minha honra. Amém? E ele diz: não com o desejo de lascívia. A lascívia já seriam esses desejos, sentimentos impuros que levam para o lado da prostituição, do adultério, do homossexualismo. E ele diz: quem é que faz isso?
ele compara como os gentios que não conhecem a Deus. Muito eco. Os gentios que não conhecem a Deus. Então, tá tudo bem, até, né? Quem não conhece a Deus até faz isso e acha que é normal. Você vê no mundo que nós vivemos, as pessoas estão aí se prostituindo, mas eles não pode dizer que conhece a Deus. Se conhece a Deus, vai procurar obedecê-lo, vai procurar fazer o que ele está mandando. E ele continua no verso 6, e que nesta matéria, que é o que você queria saber mais, né? Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Aqui eu vejo muito claro, fala comigo aqui, eu vejo por trás da letra, da letra que é morta, eu vejo o Espírito aqui, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Só me veio uma palavra à cabeça aqui, que é o que infelizmente hoje está cada vez mais na moda, que é o estupro. Você, nessa matéria, falando desse assunto, né, na santificação, preservar o corpo, a santidade, e ele diz que nesta matéria, então, nesse assunto, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, ou seja, que ninguém pegue outra pessoa à força e estupre. Ou, eu infelizmente pego as pessoas, chegam na cadeia, por exemplo, são currados, como diz, né? Outros são estuprados, e o estupro sempre com violência. Se é estupro, já está dizendo que é contra a vontade da pessoa, não é consentido, é estupro. Então isso ofende e defrauda o irmão, porque está invadindo um direito dele de não passar por aquilo, de não sofrer aquela violência, e ninguém tem o direito de chegar e pegar uma outra pessoa e cometer um ato horrível, né, como o estupro é. Então ele diz que ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Agora olha o que a palavra diz: porque o Senhor, contra todas estas coisas, contra tudo isso que nós falamos aqui, Deus é contra. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, aqui está a chavezinha: o Senhor então é o vingador. Então a vingança vem do Senhor. Com certeza, ou aqui, ou lá, quando for chamado na glória, pessoas que agem dessa forma, elas vão receber o castigo que merecem. E no verso 7 diz: porquanto, vai explicar, né, por quê, né? Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém? Francisco, lá do Mucambo, espero que tenha estado à altura de, pelo menos se não eliminei, espero não ter complicado mais o seu entendimento da palavra do Senhor. Beijo no seu coração. Deus continue abençoando o seu trabalho, sua família, sua vida, e que Ele mostre sempre a direção correta de você lançar as suas redes quando estiver pescando aí no açude Mucambo.